Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Apertem o botão de curtir assim que entrarem, porque vamos direto às atualizações de última hora. Donald Trump cedeu em relação aos ataques aéreos contra a rede elétrica do Irã, e quero explicar exatamente por que ele fez isso antes mesmo de chegarmos a esse grande acontecimento. Tudo tem a ver com o fato de que a situação de guerra, a situação militar, está se deteriorando, e está se deteriorando muito rapidamente. Quero começar pela situação de Israel, porque o Irã declarou, como já disse antes, que tem controle total sobre o espaço aéreo de Israel. E agora estamos vendo exatamente isso acontecer. Onda após onda de ataques iranianos com drones e mísseis sobre Israel estão demonstrando que o país está completamente sem interceptadores neste momento. E eu quero mostrar exatamente o porquê. Então, primeiro, precisamos revisar a Operação Verdadeira Promessa 4, onda número 75. O Irã não apenas continuou a bombardear Tel Aviv e cidades em todo o centro de Israel, mas também começou a expandir a frente, como havia prometido, dizendo que quer que as guerras regionais travadas por Israel parem. Bem, agora está participando em conjunto com o Hezbollah, de onde ataques com mísseis estão atingindo o lado israelense da fronteira entre Líbano e Israel. Isso aconteceu ontem. Também houve relatos de ataques com mísseis iranianos nas colinas de Golã, que novamente é território sírio, ocupado pela colônia de assentamento israelense. E o Irã teria atingido lá também, na Operação 74. Então, mais uma vez, estou dizendo, uma onda sucessiva após a outra. A Operação Verdadeira Promessa 4, onda número 74, também ocorreu nas últimas 24 horas, atingindo locais em Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva e Holon. Todas essas cidades e vilas na colônia de colonos ficaram sob fogo de mísseis nas últimas 24 horas. E aqui você pode ver. Ok, não vou reproduzir o vídeo porque pode atrapalhar minha conexão onde estou, mas tirei essa imagem porque em todos os vídeos é possível ver o Irã usando seu Khorramshahr 4, que é um míssil hipersônico capaz de atingir Mach 8 a Mach 10. Ele pode percorrer mais de 2.000 quilômetros, usa combustível sólido e carrega uma carga útil enorme. Novamente, eles estão usando apenas mísseis de 1 tonelada ou mais, em termos de peso. Então esses causam impactos massivos. E isso também tem capacidade de submunição, o que alguns chamam de capacidade de míssil de fragmentação, ou munição de fragmentação. Em todos os vídeos que você assistir daqui para frente, especialmente nas últimas 24 horas, dá para ver que Israel não está disparando um único interceptador. Os radares deles estão sendo acionados menos de 10 minutos antes do lançamento dos mísseis. E as sirenes estão tocando menos de 10 minutos antes de os mísseis atingirem seus alvos. Então é assim que está. Disparos de mísseis iranianos acontecendo completamente sem qualquer interrupção ou interferência do que costumava ser a cúpula de ferro de Israel, seu Arrow 4 e seus diversos sistemas de interceptação aérea. Eles foram completamente esgotados. Você não vê mais vídeos mostrando interceptores sendo lançados. Porque talvez você se lembre, no início desta guerra, o que havia? Havia interceptores israelenses disparando 4, 5, 6, 7, 8 de uma vez, tentando derrubar esses mísseis iranianos. Certo, essa é a situação que Israel enfrenta agora. Esses mísseis hipersônicos, como o Khorramshahr 4, com capacidade de submunição, e o míssil K-Bar, que pode alcançar cerca de 1.500 quilômetros. Acho que o Khorramshahr 4 tem um alcance de 2.000 quilômetros, e o K-Bar cerca de 1.500. São quase igualmente rápidos. Esses mísseis estão atingindo Israel todos os dias, em ondas sucessivas. Os colonos estão reclamando que não conseguem dormir. No Irã, vemos os colonos correndo de volta para os abrigos. E o Irã afirmou que, para o pessoal israelense e americano na colônia de assentamentos, não é seguro ir para os bunkers, porque o Irã sabe onde esses bunkers estão e planeja atingi-los. Portanto, não é apenas Israel que está sendo alvo.
Mais uma vez, Israel está sendo atingido por esses mísseis hipersônicos, mas ataques de drones e disparos de mísseis também continuam caindo sobre a Quinta Frota no Bahrein nas últimas 24 horas. No Kuwait, vimos outro F-15 ser derrubado por fogo de mísseis iranianos. Há 24 horas, o CENTCOM negou que um F-15 tivesse sido abatido sobre o Estreito de Hormuz. Agora há relatos de que um F-15 caiu sobre o Kuwait. Teremos que ver se esses relatos acabarão sendo confirmados ou se o CENTCOM continuará a negá-los, como tem feito repetidamente. A base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita, também foi atingida todos os dias, ao que parece, nos últimos 3 dias. O Irã tem mirado nessa base aérea, que afirma ser absolutamente crucial para o esforço dos Estados Unidos em travar guerra contra o Irã. Essa é a situação geral da Operação Verdadeira Promessa 4. Ela continua causando enormes danos a Israel e também interrompendo e danificando bases norte-americanas, tudo ao mesmo tempo. Portanto, as capacidades do Irã continuam muito intactas e eles afirmam que estão apenas começando. Agora quero mostrar isto para encerrar, certo? Foi relatado ontem. O Centro de Pesquisa Alma de Israel afirmou que o Irã e o Hezbollah estão conduzindo juntos uma campanha extensa e contínua de ataques contra Israel, mantendo uma média de 11 ataques por dia, com 329 ondas de ataque desde 28 de fevereiro. Então, em menos de um mês, 329 ondas de ataque. Isso dá cerca de 11 ataques por dia. O envolvimento do Hezbollah aumentou muito desde que eles entraram no conflito em 2 de março, realizando 779 ondas de ataque. E só neste último fim de semana foram registradas 110 ondas de ataque em apenas 2 dias. Portanto, o Hezbollah está presente. O Hezbollah também está lutando. Também temos relatos, não sei se todos vocês viram, de que, no Iraque, não apenas a OTAN saiu de lá, mas a resistência iraquiana está dizendo que os Estados Unidos foram forçados a se concentrar na região do Kurdistão do Iraque e tiveram que deixar a base aérea Victoria, a base militar Victoria e também a embaixada dos Estados. O pessoal norte-americano fugiu porque está sofrendo ataques contínuos da resistência iraquiana. Então, em todo o campo de batalha, como vocês podem ver, a situação está muito, muito ruim. E então Donald Trump, o que ele fez há 24 horas, 36 horas? Ele disse que iria destruir as usinas de energia do Irã se o país não abrisse o Estreito de Hormuz. Porque neste momento, não apenas a situação militar está ruim, mas a crise econômica global está se agravando cada vez mais por causa do fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã. Isso está prestes a explodir. Então Donald Trump se encurralou na necessidade de, em última instância, concluir essa guerra com um confronto sobre o Estreito de Hormuz. Esse é o beco em que ele se colocou e em que o Império dos Estados Unidos também se colocou. Agora, depois que ele disse isso, certo, o que o Irã fez? O Irã afirmou que tinha uma lista exata, segundo o DD Geopolitics, amigo do programa, de todos os lugares, todas as localizações, toda a infraestrutura que eles atacarão, se a rede de energia ou elétrica do Irã for atingida. E aqui estão elas. A usina de dessalinização de Ras Al Khair, na Arábia Saudita, a maior do mundo. Milhões ficariam sem água se ela fosse atingida. A estação de energia de Shuqaiq, também na Arábia Saudita, basicamente a rede elétrica do sul do país. A estação de energia de Al-Qarsa seria a rede elétrica do Catar. E poderíamos continuar indefinidamente. Ras Laffan, eles já atingiram esse local, é a linha vital do Catar. Já atacaram as instalações da Qatar Energy localizadas nessa área. Portanto, mostraram que podem atingir e, essencialmente, paralisar o fornecimento de gás do Catar por meses, se não anos. Repetidamente vemos a usina nuclear dos Emirados Árabes Unidos, o abastecimento de água, as plantas de dessalinização das quais dependem. E veja, no Bahrein, há uma dependência de 60% da dessalinização. No Kuwait, a dependência é de 90% e 40% de 90% dependency on desalination and 40%
A carga elétrica do Catar está concentrada em um único local, a usina termoelétrica de Samra. Então, novamente, esta é toda a lista de alvos que o Irã afirmou que atacaria caso os Estados Unidos e Israel tentassem destruir a rede elétrica iraniana. E vale lembrar que a maior usina de energia do Irã fornece apenas cerca de 2,9% de toda a sua eletricidade. Portanto, há grandes problemas com isso. Havia grandes problemas desde o início com essa ameaça. Mas tudo isso acontece porque ele está fazendo essas ameaças enquanto fica sem opções. E o Império dos Estados Unidos está ficando sem maneiras de pressionar o Irã por meio da agressão. É tudo o que resta, porque não pode ceder às exigências do Irã. Assim, os Estados Unidos e Israel precisam continuar subindo a escada da escalada em termos de agressão. Mas a cada vez que fazem isso, as consequências que recaem sobre eles se tornam cada vez mais sérias. Essa lista mostra claramente que se o Irã atingisse esses locais, haveria uma catástrofe de grandes proporções. Isso basicamente acabaria não apenas com os estados dos quais os Estados Unidos dependem na região para exercer sua hegemonia, mas também com a própria influência norte-americana. Não é uma boa posição para o governo Trump, nem para os Estados Unidos estarem. Mas eu também queria garantir que eu explicasse exatamente como Donald Trump cedeu nesse ponto. Porque é muito importante observar exatamente o que ele disse. Ele afirmou: "Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o Irã tiveram nos últimos 2 dias conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio." Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruiu o Departamento de Guerra a adiar quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética do Irã por um período de 5 dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento. Agradeço a atenção a esses assuntos. Então, Trump recuou completamente. Recuou de verdade. Ele sabia que as consequências do que os Estados Unidos diziam que iam fazer, do que o Império Americano dizia que ia fazer, seriam graves demais. E o que o Irã disse? O Irã disse: "De jeito nenhum. Nós não fizemos isso." Nós não conversamos com Donald Trump sobre essas chamadas conversas construtivas. Estão dizendo que não houve contato direto com Trump, nem mesmo por meio de intermediários. Quero dizer, nenhum Oman, nenhuma terceira parte, ninguém. Nenhuma AIEA, nada. Trump recuou depois de ouvir que os alvos seriam todas as usinas de energia na Ásia Ocidental, o que só podemos supor ser o que o Irã está dizendo. Mas, se olharmos para os fatos concretos e para a forma como o governo Trump, os Estados Unidos e Israel reagiram a essas ameaças, vemos que mais uma vez foi um grande blefe para tentar fazer o Irã ceder. E o Irã disse: "Não, não vamos ceder a vocês." Então é aí que estamos agora. Você viu os dados aqui. De novo, quero mostrar isto. São dados absolutamente massivos vindos de Israel. 329 ondas de ataque, 11 ataques por dia. Isso é apenas a média. Isso tem variado dependendo do alvo estratégico. Nos primeiros dias, foi uma barragem massiva. Depois houve uma pausa no meio de março. Você sabe, durante esse período da guerra, de 28 de fevereiro até agora, houve uma pausa no meio, menos ataques. Eles estavam apenas esgotando as defesas aéreas. E recentemente, vimos uma escalada aumentar de forma bastante dramática, até o ponto em que o míssil Khorramshahr 4 foi usado. Independentemente do que se diga sobre o número de ataques iranianos a Israel e às bases aéreas, o míssil Khorramshahr 4 é uma arma poderosa, com uma ogiva pesada e capacidades de submunição. Então isso causa uma destruição massiva em uma área extensa. Isso está acontecendo todos os dias contra Israel, cerca de 11 por dia. O que o Irã fez é algo que muda o jogo. As pessoas duvidaram do Irã ao longo dos anos em relação à sua resposta à agressão israelense, ao genocídio em Gaza, a tudo isso.
Mas agora estamos vendo exatamente o que o Irã estava fazendo. Ganhando tempo, fortalecendo suas capacidades. E agora ele tem uma estratégia a ponto de estar desafiando Donald Trump. E Trump, basicamente, precisa levar a sério os avisos sobre o que o Irã fará se for atacado da forma que os Estados Unidos supostamente prometeram. Então, novamente, estamos em um período diferente. So again, we are in a different period, we're in a different era than we have ever been in. Estamos em uma era diferente de tudo o que já vivemos antes. Agora isso está sendo cada vez mais reconhecido pelo establishment político belicista dos Estados Unidos. Há aqueles que continuam dizendo, e a grande mídia confirmou isso, que os grandes vencedores nesta guerra, é claro, são as corporações monopolistas norte-americanas de GNL. E isso não é mentira. Elas estão colhendo e continuarão a colher lucros enormes devido às interrupções energéticas que ocorrem globalmente por causa desta guerra. Mas é um erro subestimar o quão importante é para os Estados Unidos manter sua supremacia militar para que possa preservar sua supremacia econômica baseada no petrodólar. E quando a supremacia militar começa a enfraquecer, começa a se deteriorar e declinar, então você verá que isso, na verdade, se correlaciona fortemente com o declínio do sistema econômico. Porque os investidores, Wall Street, todos estão muito preocupados com o que vai acontecer nos próximos dias e semanas, porque o que está acontecendo agora é muito, muito ruim. Está semeando as condições para uma completa aniquilação do poder militar dos Estados Unidos em todos os lugares. E estamos vendo perdas massivas, não apenas contra o Irã, mas em toda a região. Como eu disse antes, as forças dos Estados Unidos no Iraque agora estão encurraladas em um pequeno Kurdistão com a camarilha Barzani. Estão encurraladas lá. Estão paradas lá porque temem o que a resistência iraquiana pode fazer. Eles abriram a caixa de Pandora. E a caixa de Pandora não tem sido gentil. Então o New York Times está admitindo, deixe-me anotar isso, o New York Times está admitindo que os Estados Unidos perderam esta guerra neste momento. Então se olharmos para hoje, como está, os Estados Unidos perderam esta guerra com tudo o que está acontecendo. Ataques de mísseis e drones iranianos contra bases americanas, F-15s, o F-35 abatido. E agora temos uma situação em que Israel está indefeso. Não tem interceptores de defesa aérea para proteger seus colonos de, essencialmente, receberem o que merecem por todos os enormes crimes de expansão, grande Israel e genocídio que cometeu. Agora estamos vendo uma espécie de mudança. Os Estados Unidos perderam esta guerra, e adivinhe, Israel teve uma grande participação nisso. Agora, esses são apenas relatos do New York Times, e há um esforço para jogar o jogo da culpa, em muitos casos, quando se trata de quem é responsável por esta guerra e pelo fato de ela estar sendo perdida. Neste relatório do New York Times, que acabou de ser divulgado, eles afirmam que Israel, por meio do Mossad, forneceu ao governo Trump informações, alegando que uma rebelião dentro do Irã estava garantida. Mesmo com a repressão aos protestos que ocorreram muito antes, até o final de 2025 e início de 2026. Mesmo com esses protestos, ou motins, que mataram milhares de civis e foram esmagados pelo Irã, disseram que ainda haveria uma rebelião forte o suficiente se os Estados Unidos atacassem o governo iraniano, se o derrubassem decapitando-o, que foi exatamente o que os Estados Unidos fizeram. Se isso acontecesse, os Estados Unidos, Donald Trump, então venceria. Essencialmente, essas forças tomariam o poder. Essa foi a informação que Donald Trump recebeu do Mossad. O que este artigo diz é que Steve Witkoff, Marco Rubio, ninguém em seu gabinete, se opôs a isso. E, na verdade, o próprio J.D. Vance, embora tenha sido cauteloso, não aconselhou Donald Trump diretamente a não fazê-lo. Então, novamente, há muita transferência de culpa. Mas, em última análise, o que vemos é, e essa é a minha avaliação, que os Estados Unidos e Israel se uniram, e o Mossad, seja quem for dentro do establishment político belicista de Israel, se reuniram, deliberaram sobre essa guerra, e, essencialmente, todos disseram sim. E agora a grande mídia está dizendo que há limites para o fato de que todos no gabinete de Trump eram apenas pessoas que diziam sim.
that everybody in Trump's cabinet are just yes people. Tulsi Gabbard, J.D. Vance, they're all yes people. And we're seeing the Tulsi Gabbard, J.D. Vance. Todos eles são pessoas que dizem sim. E estamos vendo os limites disso, dizem eles. Mas no fim das contas, isso foi um acordo. Todos concordaram em um erro de cálculo. Todos concordaram que sim, o poder militar dos Estados Unidos, se atingisse o Irã com força suficiente, se decapitasse seus líderes, se semeasse desconfiança e falta de fé na capacidade do governo de proteger os iranianos, então os iranianos diriam, bem, só precisamos que os Estados Unidos e Israel instalem quem quiserem, para que possam assumir o controle do país e, assim, controlar a chave da Ásia, da Eurásia, isolar ainda mais a Rússia e a China e nos trazer democracia. E isso realmente resultaria em uma instabilidade massiva. Era esse o cálculo, certo? Eles tinham todos esses objetivos grandiosos. Israel quer uma grande Israel, sem restrições. Querem garantir que o Irã, esse país imensamente poderoso e independente, não apoie o eixo de resistência para que possam continuar com o Líbano, seguir por toda a região, ocupando mais da Síria e assim por diante. Podem continuar apagando a Palestina sem qualquer desafio. Era isso que eles queriam. E então, é claro, os Estados Unidos, o que eles querem? Bem, eles querem o Irã como um espinho da World Unipod sem limites. Certo. Temos esses monopólios de GNL, temos Wall Street, o complexo militar industrial, poder sem restrições, sem desafios a nada disso. Eles queriam que o Irã fosse eliminado. E claro, isso fazia parte do caminho para chegar à Rússia e à China. Mas tudo isso saiu pela culatra. Tudo isso agora é irrelevante. E eles estão apenas admitindo isso agora, de uma forma que ajuda na plausível negação. Israel, 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 Israel. E você ainda vê isso. Veja bem, olhe para este relatório. É do Huffington Post, parafraseado em um tweet. Certo, então o Huffington Post publicou isso sobre as tropas dos Estados Unidos. O que eu não posso corroborar. Não posso dizer que é exatamente por isso que isso está acontecendo. Mas o que o Huffington Post está dizendo é que as tropas dos Estados Unidos estão enfrentando uma queda generalizada de moral, e isso está influenciando tudo o que está acontecendo. Trump está cedendo por causa disso. A moral entre as tropas americanas caiu a um novo patamar mínimo, à medida que a tentativa de blitzkrieg de Trump no Golfo Pérsico se transforma em um atoleiro sangrento e caro. Ataques bem-sucedidos do Irã contra bases dos Estados Unidos no Oriente Médio abalaram a confiança das tropas. Um oficial militar americano lamentou que uma operação terrestre contra o Irã seria um desastre absoluto, apontando para a incapacidade do Pentágono de proteger seus próprios ativos na região. Muitos membros do pessoal dos Estados Unidos estão cada vez mais relutantes em seguir as ordens de Netanyahu, em vez de servir ao próprio país. Estou ouvindo isso de militares, disse uma fonte. Em outras palavras, não queremos morrer por Israel. Não queremos morrer por política. Não queremos ser peões políticos. Essa declaração veio de um veterano reservista dos Estados Unidos que orienta oficiais mais jovens. O diretor executivo do Center on Conscience and War anunciou um aumento de 1000% nos pedidos de objeção de consciência. O ataque mortal à escola de meninas em Manab, no Irã, observou ele, tornou-se um ponto de ruptura para muitos desses novos requerentes. Alguns militares também reclamaram da falta de uma narrativa clara e consistente que justificasse essa guerra. E como o Huffington Post colocou, com a perspectiva de arriscar a vida em um conflito mal planejado, sem nenhum benefício estratégico identificável, as tropas ficam desmoralizadas. Essa é a situação dentro das fileiras dos Estados Unidos. E dá mesmo para se surpreender quando a base aérea Príncipe Sultão, a base americana lá, e as bases no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos têm seus radares derrubados. Já vimos vídeos de militares americanos filmando os radares e as bases sendo atingidos. Eles estão bem ali. O Gerald Ford está fora de operação por 12 a 14 meses por causa de um incêndio que durou horas e horas. E ainda não sabemos qual foi a natureza desse incêndio. Não há confirmação de que tenha sido um ataque iraniano
qualquer tipo de ataque, ou talvez até sabotagem pela própria tripulação. Sabemos que o Gerald Ford já estava enfrentando problemas de encanamento, a ponto de haver rumores sobre um possível motim. Então, o Gerald Ford está fora de operação. E sabemos que em toda a região, o pessoal dos Estados Unidos está sentindo uma falta de moral. Veja, quando estive no Vietnã em 2023 com veteranos, conheci alguém que tinha um filho na Marinha dos Estados Unidos e eles estavam pensando em se deslocar para o Mediterrâneo. Naquela época, durante o auge do genocídio em Gaza, quando tudo começou, posso dizer que ele me contou que já ouvia falar sobre a baixa moral. Havia medo de que, se o Irã se envolvesse num conflito em 2023, eles estariam arriscando suas vidas. Então, você não acha que eles estão com medo por suas vidas agora? O pessoal dos Estados Unidos morreu. Não sabemos exatamente quantos. Acho que disseram algo como 14, 15, talvez 17, não sei, é mais ou menos nessa faixa. Mas houve centenas de feridos. Israel sofreu muito mais baixas, talvez mais de 1.000 segundo o Irã, mas pelo menos mais de 4.000 feridos. Eles estão vendo isso e não conseguem suportar perdas assim. Eles não conseguem suportar perdas assim. Os colonos israelenses, o exército dos Estados Unidos, eles não conseguem, porque o que significa ver um F-35 abatido, um KC-135 abatido, F-15s abatidos, o que isso mostra é que agora você não é mais o único a deter uma vantagem tão superior sobre o seu chamado adversário, de modo a evitar qualquer risco para si mesmo. E é assim que o Império dos Sims se comporta. O Império dos Estados Unidos opera sob a suposição de que é excepcional, de que tem a capacidade de destruir qualquer coisa em seu caminho, dominar qualquer pessoa, em qualquer lugar, e fazer isso sem consequências mensuráveis ou significativas. Certo, então alguns estão dizendo, ok, bem, eles podem aceitar a humilhação militar em troca dos lucros do gás e de tudo isso. E eu simplesmente não concordo com essa afirmação, porque ela parte do pressuposto de que essas duas coisas não estão profundamente conectadas e de que os investidores de Wall Street e todo esse sistema não funcionam com base em uma exploração massiva. Quando esse sistema é abalado, eles começam a entrar em pânico e acabam criando enormes crises para si mesmos. Assim, com Israel ficando sem interceptores, com o Hezbollah e o Irã coordenando ataques juntos, o que estamos vendo é o surgimento de uma grande derrota militar, na qual o governo de Donald Trump agora intervém e precisa se perguntar como vai resolver essa situação, uma situação que é impossível de consertar. Como isso vai reabrir o Estreito de Hormuz, que é exatamente o que os Estados Unidos continuam pedindo, certo? Os Estados Unidos querem que o Estreito de Hormuz seja reaberto, certo? Eles querem que ele seja reaberto. Por quê? Porque se o Irã conseguir dominar o Estreito de Hormuz, então os Estados Unidos perdem aquela tão exaltada liberdade de navegação, que basicamente significa que os Estados Unidos podem ditar as rotas marítimas e comerciais pelos oceanos e garantir que Rússia, China, Irã, qualquer um no mundo multipolar, fique isolado ao longo dessas principais faixas marítimas. É exatamente o que os Estados Unidos querem. Assim, o fechamento do Estreito de Hormuz não apenas causa uma interrupção econômica de curto prazo e um aumento massivo nos preços do petróleo, mas, mesmo que os lucros com gás e petróleo cresçam no curto prazo, devido a esses preços mais altos, no longo prazo, o que vai acontecer, como o Financial Times e o Wall Street Journal já disseram, é que isso vai gerar a maior crise econômica relacionada ao petróleo da história. Isso acabará levando a uma recessão econômica geral, que terá impactos massivos sobre o padrão de vida das pessoas no Ocidente coletivo, e isso poderá resultar em enormes consequências políticas e em uma grande crise, não apenas para o esforço de guerra, mas também para o próprio domínio desses belicistas e neoconservadores. Está tudo conectado. Nada disso pode ser visto separado do resto. Você precisa entender isso.
Então Donald Trump traçou linhas vermelhas que essencialmente colocam esta guerra, como a CNN está dizendo aqui, eu vou te mostrar, colocam esta guerra em um rumo que não pode ser mudado. É um rumo decisivo. Também não pode ser corrigido. Eu vou direto até o fim. Certo, estamos nos aproximando de um ponto de decisão. Ok, isto é o que um ex-chefe do setor do Irã, da inteligência militar israelense, disse. E para os Estados Unidos, infelizmente, não temos boas opções. Apenas opções ruins. E estas são as opções. O próximo passo de Trump poderia ser cumprir sua própria exigência. Não, ele já recuou nessa. Ele poderia tentar um acordo com o Irã, mas o regime que já era radical ficou ainda mais radicalizado pela guerra. Ainda mais radicalizado pela guerra. É disso que se trata. E sim, o Estado do Irã, o governo iraniano, está de fato mais radical. Eles dizem que estão na ofensiva. Estão mostrando que estão na ofensiva. Estão conduzindo onda após onda de ataques, atingindo Israel, esgotando suas defesas aéreas e demonstrando que quando disseram ter dezenas de milhares, se não mais, de mísseis, não estavam blefando. Certo? As estimativas dos Estados Unidos eram de 2.000, 2.500, e a maioria deles foi destruída. Seus lançadores e locais de mísseis foram destruídos durante a Guerra de 12 Dias. Mentiras. Asbara. É isso que os Estados Unidos sabem fazer. Eles sabem mentir. Eles sabem como vender essa narrativa de que o Irã é fraco. Era isso que estavam vendendo. O Irã é fraco. O Irã não pode se defender. Ei, veja. Veja o que aconteceu com a Síria. Veja o que aconteceu com Nasrallah. Ele foi morto. Veja o que aconteceu com o Iêmen. Nós bombardeamos o Iêmen. E veja só. O Iêmen chegou a um cessar-fogo conosco no início de 2025, certo? Repetidas vezes, nos venderam o mito de que os Estados Unidos estavam por cima e que Israel estava por cima, o genocídio em Gaza, tudo isso. Venderam-nos a ideia de que massacres, destruição, a ruína da infraestrutura e a imposição de dor criminosa, crimes de guerra, sobre o povo dessa região, isso é poder. Venderam-nos que sequestrar Nicolás Maduro, da Venezuela, é poder. Na verdade, há, é claro, um elemento de poder nisso. Os Estados Unidos podem fazer isso. Os Estados Unidos investem quantidades massivas de recursos em operações de inteligência que têm como alvo pessoas como Maduro e, é claro, em armamentos, principalmente de longo alcance, e poder aéreo para que isso aconteça contra uma população indefesa. Mas o verdadeiro poder é enfrentar aqueles que conseguiram desenvolver capacidades para se defender. Não há poder algum aí. Sem mencionar que mesmo com a capacidade de aterrorizar a Venezuela, causar apagões em Cuba, destruir o Líbano por meio de Israel, atingir a infraestrutura civil no Irã, o que aconteceu durante a noite, vimos ataques à infraestrutura civil no Irã, vimos explosões por toda Teherã. E querem que acreditemos que porque podem destruir as casas de milhares de moradores no Irã e matar pessoas inocentes, matar civis, isso é poder? Que isso vai mudar o cálculo do mundo? Que isso vai moldar o mundo? Chega! Agora o mundo está se afastando disso, e o Irã está demonstrando que tem capacidade para essencialmente eliminar os últimos vestígios da dominância militar dos Estados Unidos nessa região crucial do Oriente Médio. Military dominance in this key region of the Middle East. Throw out that national security strategy, throw out that... Joguem fora essa estratégia de segurança nacional. Joguem fora. Vamos mudar o foco para o oeste, vamos nos concentrar apenas no nosso hemisfério e, claro, vamos competir e tentar confrontar a China, fortalecendo o hemisfério ocidental. Não. Essa ideia de que só porque o petróleo da Venezuela agora está sendo comercializado em maiores quantidades com os Estados Unidos mantendo o que eu acredito ser a ilusão de controle, porque eles precisam pagar ao governo venezuelano, precisam garantir que o governo venezuelano seja estável, o que significa que a Venezuela novamente tem alguma influência sobre o que está acontecendo lá. De alguma forma, isso vai levar a um enorme aumento de poder para o Império Americano. Não. O Irã acabou de romper com todas essas mentiras de exceção. Nos dizem repetidas vezes que o Império dos Estados Unidos é eterno.
Mas se o Império Norte-Americano, se os belicistas, continuarem seguindo nessa direção, veremos o efeito oposto se tornar cada vez mais visível a cada dia, semana e mês que passam. E se isso continuar por anos, pode esquecer a Rússia, pode esquecer a China, especialmente, esqueça mesmo. As pessoas estão preocupadas que isso vá prejudicar a China. A cooperação entre China e Irã está indo muito bem neste momento. Há enormes quantidades de exportações de petróleo do Irã para a China durante este período de guerra. A China tem reservas de petróleo suficientes para anos. A China possui energia renovável muito além de qualquer outro lugar do mundo. Ela domina esse setor, tanto internamente em seu desenvolvimento, quanto no mercado mais amplo. Se isso acelerar o desenvolvimento de energia renovável por causa dessa enorme crise energética, o mundo vai dizer quero mais. E é isso que vai acontecer. Esse setor vai dominar a área de energia. É por isso que você não vê pânico vindo da China. Absolutamente nenhum. Você vê apenas o que normalmente vem da China. Uma rejeição à guerra. Uma rejeição a essa agressão. Um apelo para que os Estados Unidos parem, para que Israel pare com esses ataques criminosos e essa agressão criminosa. Mas você não vê pânico vindo da China. Nenhum movimento de pânico. Eles simplesmente continuam fazendo o que sempre fazem. O mesmo vale para a Rússia. Eles estão observando, vendo os Estados Unidos e Israel fazerem o que Napoleão basicamente disse há séculos. O que ele disse? Ele disse: nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. E os Estados Unidos estão cometendo o erro mais colossal, talvez de toda a sua história, quando se trata de guerra. Porque podemos voltar a guerras como as do Vietnã, da Coreia, do Afeganistão, a guerra do Iraque, e dizer, ok, aquelas foram erros porque saíram pela culatra e eles perderam. Mas havia objetivos específicos, certo? Os 7 países em 5 anos, o general Wesley Clark e a guerra ao terror, certo? E todos esses objetivos foram, pelo menos em parte, alcançados, mesmo que de forma desorganizada, como na Líbia e na Síria, e não tenha dado exatamente certo em 5 anos. Mas ainda assim, foi algo que se perseguiu. Mudança de regime, domínio regional, com níveis variados de sucesso e muitos níveis de fracasso. Vietnã, Coreia. Essas guerras fizeram parte da Guerra Fria contra o comunismo. Isolar a União Soviética, isolar a China. Nenhum sucesso ali, é claro, porque esses países conseguiram não apenas suportar danos massivos, mas também construir, ao menos em parte ou totalmente, estados soberanos bastante bem-sucedidos. Especialmente no caso do Vietnã e da Coreia do Norte, com uma carga útil de ICBMs capaz de transportar armas nucleares que podem alcançar os Estados Unidos. E o Vietnã, é claro, agora é um dos países que mais crescem na Ásia, apesar de ter sido totalmente destruído pelos Estados Unidos há apenas 50 ou 60 anos, em termos de infraestrutura. Então, isso é pior. Isso é muito pior do que um cenário semelhante ao do Vietnã. Porque se os Estados Unidos, lembrem-se, com a defesa aérea de Israel esgotada, as defesas aéreas dos Estados Unidos em toda a região também enfraquecidas, completamente expostas, o império totalmente nu, agora estão caminhando para uma possível, sim, uma possível invasão terrestre da ilha de Kark ou da costa próxima ao Estreito de Hormuz. Não está claro como isso poderia sequer ser possível, porque isso significaria que os Estados Unidos teriam que entrar no Estreito de Hormuz. Mísseis antinavio, minas, o que quer que se pense que o Irã tenha, sabemos que ele pelo menos possui mísseis antinavio e minas. O que mais se imagine que ele tenha, é melhor presumir que também tenha mais mísseis e drones. Então, essencialmente, é isso que a Marinha e os fuzileiros navais dos Estados Unidos enfrentarão se tentarem invadir. E então você tem a situação em que, mesmo que haja algum tipo de ataque anfíbio mágico, o que eu nem sei se é possível, o que as forças dos Estados Unidos fariam lá? Elas seriam alvos fáceis em território iraniano, em um terreno completamente desfavorável. É um desastre. Até a CNN está dizendo isso. Israel está dizendo isso. Não há boas opções aqui. Há apenas uma opção.
uma única opção. Mas essa opção destrói completamente o excepcionalismo americano e o próprio império. E essa opção é sentar à mesa com o Irã, ouvir o que o Irã está dizendo e atender a todas ou algumas, se não todas, dessas exigências. Atender a todas as mais importantes, ou pelo menos a algumas delas. Eu não sei como, em uma negociação como essa, o quão conciliador o Irã será. Provavelmente, não muito. Mas no fim das contas, essa é a única opção que os Estados Unidos têm. Conversar com o Irã e estar prontos para ceder. E você pode me olhar como se eu fosse louco quando digo isso, mas por favor, me diga qual é o outro cenário. Essa é simplesmente a realidade. Não é como se o Irã não estivesse sofrendo perdas. Dezenas de milhares de estruturas civis destruídas, milhares de pessoas mortas. Isso é doloroso. Meu amigo, o professor Haman Ronji, está vendo e testemunhando essa dor todos os dias. As pessoas no Irã estão testemunhando isso todos os dias. Mas isso não leva à derrota quando você tem milhares de iranianos todos os dias, mulheres, crianças, famílias, nas ruas dizendo: saiam do meu país, saiam do meu país, parem de bombardear o nosso país. Você acha que vai nos matar? Não. Se você me matar, haverá mais 1 milhão. Se você me matar, haverá mais 2 milhões. Eles vão lutar até que isso acabe, até que os Estados Unidos não possam mais lutar, até que Israel não possa mais lutar. Agora você tem os países do Golfo. Você ouviu isso? Os países do Golfo estão agora rompendo relações com o Irã. A normalização entre Arábia Saudita e Irã provavelmente acabou. Os Emirados Árabes Unidos estão dizendo que vão entrar militarmente. Vá em frente. Você já está. Você já está. Esses países já vêm participando disso. Eles estão envolvidos desde o início. O Wall Street Journal informou que os países do Golfo estão disparando mísseis de lançadores HIMARS e outros, lançando mísseis em território iraniano. Eles estão envolvidos desde o começo. Então vá em frente. O que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita realmente vão fazer militarmente, além do que os Estados basicamente fizeram e construíram para eles? Eles são fantoches do Zohar, são colônias dos Dassumah, e agora estão pagando o preço máximo. E se envolverem diretamente, o que o Iêmen disse? Esqueça. O Mar Vermelho? Adeus. Bab al-Mandab? Esqueça a Arábia Saudita. Vocês não vão enviar mais nenhum barril de petróleo por essa rota. Eles estão segurando essa carta pelo tempo que for necessário para garantir que, quando for jogada, cause a maior dor possível. A maior dor possível. Então, tenho que dizer a todos vocês, essa situação não é apenas histórica, é uma crise de proporções épicas. É uma daquelas que... Vejam, há muitas pessoas, como o professor Jiang, amigo do programa, que previram isso. Eu venho dizendo há muitos anos, que uma guerra com o Irã estava a caminho. Eu sabia que quando os Estados Unidos estavam tentando destruir a Síria e a Líbia, tudo girava em torno do Irã. E tudo gira em torno do controle da Eurásia. E tudo isso está ligado ao petrodólar. Tudo se resume à dominação econômica e militar dos Estados Unidos. E, claro, de seu principal e mais importante aliado, entre aspas, Israel. Para manter essa dominação e garantir controle total sobre a Eurásia, sim, é preciso um Israel forte, muito forte. E é preciso a preeminência e a dominação militar e econômica dos Estados Unidos. Então o Irã está no caminho disso. O Irã está no caminho disso. Agora, o Irã mostrou que vai continuar sendo um obstáculo, que não será destruído até se submeter. O Irã vai suportar os golpes e sair politicamente mais forte. Não é essa história de regime radical. Não, o povo de lá vai sair politicamente mais forte. Só vai ter mais dificuldades econômicas. Mas as pessoas, veja bem, as pessoas, quando sua soberania, sua independência, quando o futuro de suas sociedades é colocado em risco, especialmente quando essas sociedades são construídas sobre algo justo, algo que realmente fortalece o moral, como a independência, como a autodeterminação, as pessoas conseguem suportar muita coisa.
Pergunte aos vietnamitas. Pergunte aos coreanos. Pergunte às pessoas em todo o mundo. Pergunte aos cubanos agora, certo? Porque eles vêm resistindo desde 1959 sob algumas das piores condições econômicas e com o terrorismo sendo praticado contra eles. Então podemos ver milhões de pessoas, podemos ver pessoas em todo o mundo. Isso é história. Eu mostrei que se a causa, se a liberdade delas, se a autodeterminação delas faz parte da equação, então sim, elas têm moral. Eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Eu disse, apenas veja a diferença entre como os iranianos estão reagindo a ataques que afetam suas próprias vidas e meios de subsistência, sua infraestrutura, suas casas, seus filhos sendo massacrados. Veja como eles estão reagindo a isso, em comparação com a forma como Israel reage ao Irã, todos os dias, a cada poucas horas, especialmente durante o horário nobre, lançando ondas contra alvos militares, que, é claro, acabam atingindo áreas civis e zonas de colonos, porque Israel é uma entidade muito, muito pequena, que essencialmente tem todo o seu arsenal militar concentrado. Eu te falei sobre a Mona. Dimona é apenas um local militar. Se houver algum morador lá, todos estão de alguma forma ligados ao programa nuclear obscuro que eles mantêm por lá, ajudando a sustentar o programa de armas nucleares, ou estão diretamente envolvidos. Portanto, realmente não há separação entre o Estado militar israelense e os chamados colonos civis. Não há separação. Se você está lá, se está vivendo lá, em terras palestinas, há, é claro, serviço militar obrigatório, serviço de reserva. Mas se você está vivendo lá, especialmente em Dimona, é muito provável que esteja envolvido. Então o Irã está atingindo alvos militares. E veja como os israelenses estão reagindo. Eles estão correndo pelas ruas, estão em pânico. Toda vez que uma sirene toca, eles correm, ou tentam correr, para um bunker. Olhe para Netanyahu. Ele não está morto. Eu estava me perguntando se ele estava morto em um programa anterior. Ele pode não estar morto, mas é o líder do que ele chama de uma potência global. E onde ele está? Está constantemente se escondendo. Acabou de cancelar a reunião que deveria ter na Hungria. Ele está se escondendo. A cada minuto de cada dia. O Irã disse que tem informações sobre onde todo o pessoal israelense está, e ele está com medo. Está com medo pela própria vida, e não se importa nem um pouco com os próprios israelenses. Nem mesmo os colonos. Ele nem se importa com eles. Mas é assim que as elites dos Estados Unidos, é assim que as elites israelenses pensam. Elas só pensam em si mesmas e em seus próprios interesses. Não se importam com o povo nem com as consequências. É por isso que aqueles que disseram, ok, bem, os lucros do petróleo e do gás são extremamente importantes. Sim, são. E eles vão lucrar muito com isso. Então, não se importam com as consequências no curto prazo. Mas veja bem, ainda existe essa contradição em que eles podem estar acumulando lucros com os preços mais altos do petróleo. Mas então o que acontece? Eles entram em pânico com as consequências de médio e longo prazo. Eles estão em pânico porque não conseguem derrubar o Irã. Estão em pânico porque a crise econômica pode causar tanta desordem que a própria base, o sistema do petrodólar, está ameaçada. Especialmente quando o Irã diz que talvez a taxa no Estreito de Hormuz inclua a exigência de vender o que estiver sendo transportado por ali, em termos de energia, em yuans chineses, RMB chinês. Certo? Então sim, as consequências de longo prazo são enormes aqui. A situação é grave. Não é boa para os Estados Unidos, nem para o regime israelense. De qualquer forma que se olhe. É uma crise de proporções historicamente épicas, e não posso enfatizar isso o suficiente. Não posso enfatizar isso o suficiente. E não há oposição a isso dentro de Israel ou dentro do establishment dos Estados Unidos. Israel, esqueça. Israel é o que é. Mas mesmo dentro do establishment dos Estados Unidos, há Tulsi Gabbard, que recentemente apresentou um relatório da DNI a Donald Trump no início de sua administração, dizendo que o Irã não possui capacidade nuclear, que não é uma ameaça aos Estados Unidos.
E então, quando Ossoff a questionou, ela disse: "Não tenho acesso a essa informação. Apenas Donald Trump tem permissão para falar sobre quem é uma ameaça aos Estados Unidos." Bem, então para que serve a inteligência dos Estados Unidos? Acabem com ela. Devíamos acabar com a CIA e com a inteligência americana de qualquer forma, porque eles são apenas terroristas espalhados pelo mundo. Acabem com eles. Tulsi Gabbard acabou de dizer que ela nem é necessária, o que significa que as agências de inteligência responsáveis pelo mundo, a CIA, a DIA, seja qual for, são inúteis. Donald Trump é o cara. Ele determina quem é uma ameaça. Então vamos apenas falar com Donald Trump. Vamos apenas falar com Donald Trump sobre ameaças. Certo, mais uma vez, lembre-se, os Estados Unidos, dada sua posição imperial e sua geografia, na verdade não têm, entre aspas, muitas ameaças, ou qualquer ameaça, em termos de intervenção militar estrangeira. Não existe país que queira lutar contra os Estados Unidos a milhares e milhares de quilômetros de distância e desperdiçar todos esses recursos lá. Não. É por isso que a China e a Rússia construíram uma dissuasão nuclear. É por isso que elas têm armas nucleares. Porque sabem que, se os Estados Unidos forem insanos o bastante para tentar confrontá-las, é provável que o conflito se torne nuclear. Os Estados não conseguem fazer isso lá. E a China e a Rússia não vão fazer isso aqui. Então, elas vão se defender com armas nucleares, e os Estados Unidos sabem que provavelmente recorrerão a uma opção nuclear se sua hegemonia for ameaçada, não necessariamente por poder militar, mas pelo desenvolvimento desses países. E agora, o Irã é a peça-chave em tudo isso, pessoal. É a peça-chave em tudo isso. Tudo isso gira em torno das capacidades do Irã. Tenho dito isso há muitos e muitos anos, e agora está se confirmando da forma mais intensa possível. Eu disse que a soberania do Irã, sua autodeterminação, suas capacidades, sua habilidade de derrotar sanções, sua capacidade de ser um grande jogador no mundo multipolar, realmente o tornam o terceiro país mais importante do BRICS. Vamos ser bem honestos sobre isso. A Índia? Não. Sempre disse isso. E não é apenas porque tenho grandes discordâncias com o sistema político da Índia, mas também por causa de sua economia. Não está sob sanções, e essencialmente se autoimpõe sanções. Pulou a etapa da indústria. É basicamente uma enorme economia de serviços. Seu crescimento é em grande parte de baixo valor agregado. Então a Índia não é realmente um jogador relevante, apesar de sua população massiva e de seu crescimento. O Irã, por outro lado, está desempenhando um papel político historicamente significativo, a ponto de ser realmente o terceiro país mais importante dos BRICS. Porque, se o Irã cair, então sim, a situação mundial se torna menos favorável para a Rússia e a China, embora eu não ache que isso mudaria o jogo de forma drástica. Acredito que esses dois países têm as capacidades militares e econômicas para suportar esse tipo de tempestade. Mas a vida pode ficar mais difícil, especialmente no fronte político, no fronte geopolítico, no fronte mundial, tentando construir esse novo mundo. Sim, se o Irã cair, o mundo multipolar desacelera. Ele é interrompido até certo ponto, porque são mais de 90 milhões de pessoas firmemente e fervorosamente comprometidas com sua soberania. Eles têm uma visão muito semelhante à da Rússia e da China, uma visão de uma ordem mundial mais justa, onde sanções, ameaças militares e agressões não são a forma como os seres humanos se desenvolvem e se organizam, onde as pessoas não são simplesmente manipuladas e conduzidas por elites para serem massacradas ou viverem vidas miseráveis, que é o que o Ocidente coletivo representa, certo? Ou você vai e é massacrado ou massacra outros, certo? Participa dessa máquina militar. Ou vive uma meia-vida, sabe? Alguns conseguem viver vidas um pouco melhores, mas no fim das contas, a grande maioria nos Estados Unidos está vivendo vidas muito difíceis. Problemas de saúde mental disparando, custo de vida nas alturas, problemas de saúde mental, suicídio, vícios, todos estão aumentando rapidamente. Ainda há uma população carcerária enorme, pobreza massiva, pessoas em situação de rua, tudo na mesa.
O custo deve estar nas alturas. A inflação deve subir de 3 a 5% este mês. Inflation is set to go up 3% or 5% by the end of this month. So Isso inclui coisas como alimentos e produtos básicos essenciais, porque quando a crise do petróleo chega, tudo encarece. O petróleo não determina apenas como as mercadorias são distribuídas. É preciso petróleo para enviar, transportar e movimentar os produtos. Mas o petróleo também é responsável pela produção de muitos bens. Então os Estados Unidos estão atirando no próprio pé. O Império atirou no próprio pé. Este momento agora é histórico, de grande importância histórica. Estamos vendo um único país e uma resistência mais ampla demonstrarem a capacidade de enfrentar o Império de uma forma que ele não enfrentava há muito, muito tempo. E dadas as capacidades do Irã, esse confronto direto, certo? Lembre-se, em junho de 2025, os Estados Unidos apoiaram aquilo e, claro, tiveram um papel importante na Guerra de 12 Dias. Mas os Estados Unidos, até os bombardeiros B-2 chegarem e afirmarem que haviam atingido todos os locais nucleares, bem, agora estamos vendo que talvez houvesse muito mais nisso do que se acreditava antes. Talvez eles tenham ficado à distância. Talvez não tenham atingido diretamente. Talvez aquelas bombas perfurantes não tenham causado tanto dano assim. Então, há muitas dúvidas sobre isso. Diziam que tudo havia sido obliterado e, de repente, alguns meses depois, estávamos falando novamente sobre as capacidades nucleares do Irã. Portanto, há muita névoa de guerra em torno disso. Mas sabemos que os Estados Unidos, até aquele ponto na Guerra de 12 Dias, certo? In 12-day war, right? Day 11, 12. We know that 12. the United States. Dia 11, 12. Okay, this is Israel. Nós sabemos que os Estados Unidos estavam dizendo, ok, isso é coisa de Israel. Isso é coisa de Israel, certo? Estamos pressionando, ajudando e tudo mais. Mas é coisa de Israel. Isto é os Estados Unidos confrontando o Irã diretamente. Já faz meses, desde as tentativas de Revolução Colorida ou das tentativas de tumultos. Desde então é o Irã confrontando diretamente o Império dos Estados. E vimos todos os enormes danos causados aos locais, às bases, aos sistemas de radar, aos TADs, a tudo. E a grande mídia agora está admitindo isso. Os locais de energia. Vimos o que o Irã fez apenas 72 horas atrás. 3, 4 dias atrás. Just 72 hours ago, 3, 4 days ago, they hit the energy. Eles atingiram fortemente o setor de energia na região. Então, quando Donald Trump disse, certo, vamos atacar sua rede elétrica e forçar vocês a reabrirem o Estreito de Hormuz, apagando suas luzes, o Irã respondeu, vamos apagar as luzes de toda a região, na colônia de assentamento. E adivinhe, nós não dependemos disso. Dependemos de água de rio, de água de represa. Dependemos de fontes de água que não são usinas de dessalinização. Então, se vocês nos atingirem assim, terão essa grande fraqueza. Vocês têm essa grande fraqueza que será explorada pelo Irã. Desculpe, foi isso que o Irã disse. E Trump teve que ceder. Trump teve que ceder por causa disso. Eu estava conversando com pessoas sobre isso ontem. Eu disse que a razão pela qual a colônia de colonos precisa depender da dessalinização, a mesma razão pela qual os países do Golfo precisam, é porque todos são neocolônias, e todos foram desenvolvidos de uma forma muito rudimentar. A colônia de colonos precisa concentrar todos os seus recursos em algo como a dessalinização, por causa de sua localização geográfica e da maneira como se desenvolveu. E claro, os países do Golfo, dada sua localização geográfica e o fato de terem se desenvolvido da forma como as neocolônias sempre fazem, os Estados Unidos e as potências estrangeiras, as potências ocidentais, o que eles fazem? Eles dizem, queremos todo o capital, qualquer capital que exista, tudo o que fizermos nesta região, tem que estar nas cidades, tem que estar em uma cidade, tem que estar em Dubai, tem que estar em Doha, tem que estar em Riad. Todo o resto, esqueça. Não, esqueça. Não precisamos de nenhum desenvolvimento lá. As pessoas podem viver na miséria. É por isso que os recursos estão concentrados em lugares minúsculos, não importa o quão grandes sejam esses países do Golfo. É por isso que eles são alvos fáceis. É por isso que não conseguem se defender.
É por isso que não tem exércitos capazes de lutar de verdade. É por isso que não representam ameaça ao Irã. Porque os Estados Unidos os transformaram em neocolônias há muito tempo. Décadas, certo? Décadas. E há pessoas que acreditaram, e eu não as culpo, que a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos, ao ingressarem no BRICS, estavam mostrando que estavam diversificando sua base econômica e talvez exercendo um pouco de soberania. E veja, de certa forma, isso é meio verdade. Mas na realidade, foi apenas por necessidade. Eles precisam da Rússia, da China e do BRICS para garantir que até mesmo sua liderança sobreviva por mais um dia. Que não acabem sob a mira de seu próprio povo por oferecer um padrão de vida tão miserável. Então, eles precisam se diversificar e também querem enriquecer. Eles não querem que a Rússia e a China parem de negociar com eles em um nível mais elevado. Eles querem que essas oportunidades de finanças e investimentos venham até eles, porque sabem que os Estados Unidos não estão oferecendo isso. Mas isso não tem relação com sua soberania ou independência política. E é por isso que estamos vendo os países do Golfo agora, um por um, dizendo, sim, Irã, estamos prontos para morrer por Israel. É isso que estamos prontos para fazer. É isso que cada liderança dos países do Golfo está fazendo. Essas monarquias, que não têm absolutamente nenhuma legitimidade aos olhos de seu próprio povo. É isso que estão fazendo. E dá para se surpreender com isso. Não podemos nos surpreender, porque os Estados Unidos e Israel fizeram isso de propósito. Mas isso não muda nada para o Irã. O Irã vai continuar fazendo o que está fazendo. Vamos continuar fornecendo atualizações sobre o que o Irã está fazendo e, é claro, sobre o que está acontecendo nesta guerra. Porque é isso que está sendo tirado de nós. Estão nos privando da realidade da situação. Quantos dias de guerra já se passaram em que nos disseram que as capacidades do Irã estavam prestes a se esgotar? Era para isso durar 3 ou 4 dias. E depois desse período, o que os Estados Unidos e Israel disseram? Pegamos todos eles. Os interceptores, as defesas aéreas, os mísseis, acabaram. E então descobrimos que, na verdade, muitos dos mísseis do Irã são lançados de 500 metros de profundidade. Você não vai se livrar disso. Você não vai se livrar disso com seus Jodams, seus Aegis, seus Tomahawks. Eles não vão se livrar disso. Derrubem todos que quiserem. Derrubem sobre os alvos falsos. Derrubem onde quiserem. Matem todos os civis. Mas vocês não vão atingir aquelas capacidades que eles prepararam para vocês. É isso que os Estados Unidos estão enfrentando. Eles estão enfrentando um império. Estão enfrentando um país que estava pronto para confrontar o império. É isso que estão enfrentando e não sabem o que fazer a respeito. Sem mais delongas, pessoal, essas atualizações diárias vão continuar todos os dias. Quero agradecer a todos que deram assinaturas, que enviaram um super chat e que mandaram um super sticker. Quero agradecer a todos aqui. Obrigado. Tudo o que vocês dizem está no ponto. Agradecemos muito. Muito obrigado. E quero agradecer a todos vocês. Danny Haifong está perdendo a cabeça. Onde estão os democratas que estavam tão ansiosos para impedi-lo? Os democratas estão sempre dispostos a se alinhar com seu chamado adversário, Donald Trump, quando o assunto é guerra. Quero lembrar vocês de quando o governo Trump, em 2017, lançou mísseis Tomahawk contra a Síria após um ataque com armas químicas que foi falsamente atribuído ao governo sírio, quando, na verdade, foram os terroristas patrocinados pelos Estados Unidos que o realizaram. Mas, enfim, em Duma, eles lançaram aqueles mísseis Tomahawk. E o que Brian Williams disse na MSNBC? Ele disse, olhem para essas belas armas. E o que Van Jones disse depois? Donald Trump é meu presidente agora. Donald Trump is my president now. This is the mentality of an empire, of a war. Essa é a mentalidade de um império, uma máquina belicista que só se importa com quantas guerras pode travar, com quantos trilhões pode investir nessa máquina de guerra para satisfazer os interesses de Wall Street, dos grandes monopólios, dos capitalistas, dos aproveitadores. É para isso que servem as guerras.
É para eles que elas existem. E é por isso que Donald Trump não está sendo desafiado internamente. Eles só estão questionando agora com base em como ele está fazendo isso, como ele fazia. Ele está fazendo. Eles estão perdendo. Os Estados Unidos estão perdendo. Então, é claro, dizem que o grande problema é a forma como ele está fazendo isso, e não a guerra em si. Sem mais delongas, pessoal, é isso por hoje. Apertem o botão de curtir ao sair. Hit the like button as you go. Go to the video description to find all the places to support this show. Vá até a descrição do vídeo para encontrar todos os lugares onde você pode apoiar este programa. Patreon, Substack e muito mais. As atualizações diárias continuam, porque esta guerra continua enviando ondas de choque pelo mundo, e não estamos recebendo atualizações diárias decentes da grande mídia. Então, clique no botão de curtir, vá até a descrição, Patreon, Substack e outros para apoiar o programa. Estou fora neste momento, por isso estou usando este formato, mas voltarei em breve com convidados e tudo mais. Avisarei quando isso acontecer. Atualizações diárias todos os dias por volta deste horário. 11 no horário do leste, 8 no Pacífico e 16 no horário da Europa Central. Até breve. Tchau. See you again soon. Bye bye.